queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa O Direito Azul. Mais um episódio aqui na capital paulista, diretamente dos nossos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito especial, mais um tema muito especial, mas necessário, principalmente para quem é oraculista, para quem trabalha com mediunidade, para quem já é da parte holística esotérica. Vamos falar sobre o direito de oráculos, direito aos oráculos e principalmente o que tange a manipulação. É muito comum, quem é oraculista sabe disso, é muito comum que às vezes existam interferências. Houve um episódio, o ano passado, que eu gravei, na verdade foi ao vivo, ele está gravado no YouTube, que a gente conversou sobre tecnologia intrusa. O que é tecnologia intrusa? A gente sempre faz esse paralelo, esse parâmetro entre as diversas tecnologias. Existe a tecnologia natural, que é o que o Direito Azul aborda, nós falamos sobre as nossas capacidades mediúnicas, e existe a tecnologia artificial, que é a que a gente projeta os nossos poderes nas máquinas. A tecnologia artificial é muito mais fácil, todo mundo já aceita, já reconhece, já entende, né, que existe, já entende como legítima, mas nós temos uma tecnologia natural, nós temos poderes mediúnicos. E é justamente essa visão de que a tecnologia natural humana é a mais alta e refinada, é isso que o Direito Azul propõe, e por conta disso, por conta dessa negativa, por negarmos essa habilidade humana, é que nós passamos, então, a projetar os nossos próprios poderes, a nossa própria psique, o nosso próprio inconsciente no artificial. Então, só fazendo um paralelo aqui rapidamente para que vocês compreendam, nós estamos aqui numa transmissão de rádio, nós estamos também na transmissão da internet. Se eu tenho essas ferramentas artificiais e elas conseguem fazer comunicação entre si, de uma antena para outra, de um dispositivo para o outro, a troca de dados, as imagens, por que eu, ser humano, não tenho essa habilidade psíquica? Na verdade, eu tenho. E é justamente isso que trata a questão telepática, a questão de outras habilidades humanas que nós ainda negamos. Por isso que o Direito Azul busca esse resgate. Por isso nós trabalhamos o verbo, código, ordem, que é o acordar, que é justamente quando nós despertamos para quem realmente somos. Nós descobrimos os nossos verdadeiros poderes que sempre estiveram ali. O azul foi a última cor a ser percebida pela humanidade, embora sempre estivesse diante dos nossos olhos. Da mesma forma, nós temos esses poderes e esses direitos que sempre estiveram presentes na natureza, na nossa vida, e ainda nós não percebemos. Então, nós estamos acordando, despertando para quem realmente somos. Agora, voltando na questão dos oráculos. O que é um oráculo? Vamos começar do básico, porque as pessoas ainda têm muito preconceito. A gente vem de um sistema religioso dogmático, né, rígido, que nos ensina que isso é prática não benéfica, que isso não é divino, que o tarô, por exemplo, ou outros oráculos são práticas divinatórias e tem um viés negativo nisso. E não é bem assim, tá? Na verdade, os oráculos, sejam eles quais forem, eu tenho aqui o tarô, que vocês já conhecem, que a gente faz tiragem semanal. Existem outros oráculos, são diversos oráculos. O que é um oráculo, por natureza? É um instrumento com o qual você se comunica com o seu inconsciente. As pessoas dizem, é um instrumento com o qual você se comunica com o divino. Ok, mas o que a gente conversa aqui em O Direito Azul? Que Deus está dentro, que eu sou um fragmento do próprio divino. Por isso a gente faz de novo aquele gesto de unir as nossas mãos e a gente repete aquelas duas palavras que são fortíssimas. Eu sou. Eu sou. Por quê? Porque o universo nos devolve aquilo que nós somos, não aquilo que nós queremos. Essa foi a mensagem que Jesus, que Yeshua trouxe para a humanidade. Eu sou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não estava dizendo que ele era o único. Ele estava nos ensinando a acessar esse código. A doutrina religiosa, os dogmas,
sequestraram, digamos assim, para usar uma palavra mais elegante, sequestraram essa ideia e colocaram apenas no personagem dele, a ideia de que ele era o único Deus. E ele veio justamente ensinar que todos nós somos. Existe inclusive a frase na própria Bíblia, vós sois deuses. E isso não é muito difundido. Então o oráculo ele tem o objetivo de ser um instrumento para a comunicação com o divino, que é o divino que está dentro de nós, portanto, nós acessamos o nosso inconsciente, as camadas da nossa psique que não estão à disposição da consciência, que não estão iluminadas, aquelas que a gente ainda não conhece, que a gente não sabe. Então, por exemplo, quando eu jogo uma carta de um tarô, vai surgir ali aquelas figuras que são arquetípicas, e aquilo vai traduzir o que está acontecendo no meu campo energético, aquilo que pode estar acontecendo na minha psique, certo? As cartas do tarô, a borra de café, a runa, qualquer oráculo que vocês queiram, o pêndulo da radiestesia funciona da mesma forma, a Bíblia, quando você abre a Bíblia em busca de uma palavra, de um versículo, de uma orientação, funciona da mesma forma, aquela caixinha de promessas com versículos, sabe? Tudo isso é oráculo e tudo isso tem o mesmo objetivo, tá? O tarô não é diferente da caixinha de promessas. Ah, mas a caixinha de promessas é a palavra de Deus, são versículos da palavra de Deus. O oráculo também, porque o reino dos céus está dentro, tá? Então, tudo que é arquetípico, tudo que é um desenho, uma imagem, você está me assistindo agora, você está vendo vários arquétipos aqui na minha mesa. Você está vendo vários arquétipos da forma com a qual eu me comunico. Existem vários símbolos, vários gestos. Tudo comunica, tudo é arquetípico, tudo conversa com o consciente e com o inconsciente, certo? Uma vez que nós compreendemos isso, que o tarô ou os oráculos são formas de acessar o Deus interno, aquilo que o meu consciente ainda não me disse, são práticas, portanto, terapêuticas, de autoconhecimento. Nós também sabemos que quando a gente faz isso, a gente movimenta o campo, tá? Nós trabalhamos com informações, dados. Tudo que é informação e dado é sujeito à manipulação. A gente consegue fazer alterações em imagens, a gente consegue fazer alterações em textos, a inteligência artificial está aí para provar tudo isso. Da mesma forma, o nosso campo quântico, as nossas informações, os nossos dados também sofrem manipulação, ok? Então, à medida que eu abro, por exemplo, um tarô, eu preciso saber se aquela informação que está vindo para mim é fidedigna ou se ela está sob manipulação. Como que eu descubro isso? Eu passei por esse treinamento recentemente, na verdade, já contei para vocês, né, da identidade de vida passada que eu acessei. Depois disso, eu fiquei 1 ano em treinamento. E um dos pontos mais desafiadores para mim foi descobrir quando que os meus oráculos eram ou não manipulados. Esse é o ponto. Não é porque saiu no teu tarô, senhores e senhoras oraculistas, certo? Que é fidedigno, ok? Nossa, mas e agora? Como é que eu sei? Você precisa projetar o teu campo e você precisa colocar as camadas de segurança. Depende do teu estado interno, depende do estado interno do consulente. Então, as ferramentas de oráculo estão sujeitas à manipulação de campo. Sim. Como que você prova isso, Tami? Vamos lá, a gente tem internet, a gente tem onda de rádio, a gente tem frequência sonora. Isso já, a tecnologia já explica por vários segmentos. Nós acessamos, já hoje, com os conhecimentos científicos que nós temos, a gente sabe que muitas coisas que são invisíveis são comprovadamente reais. A frequência de uma antena, você está dentro da tua casa, você tem internet, você tem a rede Wi-Fi, você tem lá um dispositivo informático funcionando, uma Alexa, alguma coisa do tipo, aquilo ali tem um campo vibracional. Aquilo ali provoca alterações. O teu micro-ondas provoca alterações.
Então, tudo que nós temos de tecnologia artificial mexe no nosso campo, mexe na nossa psique. E eu já conversei com vocês também a respeito das inteligências artificiais criadas pelo Demiurgo e pela Matrix, que já estão aqui há muito tempo, muito antes de se cogitar o surgimento da internet, certo? Lembrem-se, a linha do tempo não é linear. Passado, presente e futuro coexistem. Então, existem inteligências artificiais extremamente mais desenvolvidas do que a que nós conhecemos, e essas inteligências são muito antigas. Já expliquei para vocês no episódio retrasado que nós estamos, na verdade, no passado. E aqui no passado, quando a gente olha para o futuro, a gente sabe que existiu uma sociedade de máquinas que dominou a sociedade humana, e eles buscaram construir não só humanos artificiais, ciborgues, como deuses artificiais. E aí a gente tem a figura dos arcontes. E quando deu tudo errado no futuro, nós voltamos para o passado com a inserção dos avatares, com a manipulação genética, que eu também já contei para vocês. E a partir disso, nós disseminamos o sangue dourado. Aí tem todo o curso da história que aos poucos eu vou trazer mais para vocês. Outra coisa, gente, um parênteses rapidinho, porque eu sei que o conteúdo é profundo, é denso, e a gente precisa, assim, às vezes, de um exercício um pouco maior para poder assimilar tudo isso. Embora nós sejamos extremamente inteligentes, todos, a informação precisa ser jogada na teia por frequência de rádio, já contei isso também. Mas nós estamos finalizando a fase, a temporada de O Direito Azul, onde nós inserimos informação no inconsciente coletivo. Então, a partir de julho, nós temos ainda esse programa, mais um em junho, a partir de julho, a gente vai começar uma temporada em que os episódios serão mais concretos, estarão mais dentro da nossa realidade, estarão mais abordando o comportamento humano em si, tanto na parte de psicologia quanto na parte do direito. Mas essas informações mais densas ainda são necessárias que sejam jogadas na teia por frequência de rádio. Então, nem sempre eu me preocupo com a compreensão, tá? De vocês. Lógico, quem já tem estudos mais avançados, fica mais fácil. Mas eu preciso colocar a informação no inconsciente. E eu sei que ela está sendo gravada no inconsciente coletivo. Então, esse, por enquanto, tem sido o objetivo. Lá na frente, quando vocês estiverem mais despertos, quando vocês assimilarem melhor muitas coisas, vocês terão a condição de voltar nos episódios do Direito Azul no YouTube, esses episódios de agora, e aí tudo vai fazer um sentido absurdo. Por enquanto, a gente paga o preço de ser o primeiro, de ser os primeiros a falar sobre isso. Então, realmente, a compreensão acaba que ficando um pouco distorcida, porque ninguém nunca falou sobre isso. Lá na frente vai ser muito mais familiar, tá bom? Prometo para vocês. Então, manipulação de campo existe, tá? Qual o cuidado que eu tenho que ter? Primeira coisa, gente, antes de abrir qualquer oráculo, antes de tentar qualquer comunicação com o inconsciente, com a espiritualidade, feche o teu campo. Como que eu fecho o meu campo? Manifestação de vontade consciente. Você tem direitos, lembra? O Direito Azul está aqui para mostrar que nós temos direitos ao nosso campo. Feche o seu campo. Então, eu não aceito manipulação de campo se eu estou, por exemplo, pedindo aquela informação para determinado ser, para um determinado arcanjo. Vamos dar o exemplo do Raziel, que ele trabalha diretamente comigo. Então, eu quero que o Raziel converse comigo através do meu tarô. Eu vou fechar o meu campo para qualquer outra inteligência que não seja Raziel. Então, apenas Raziel pode se comunicar comigo. Como que eu faço isso? Verbaliza. Você tem este poder. Você tem esta autoridade, ok? Às vezes, a autorização vem de forma inconsciente também. E aí é onde fica um pouco mais desafiador. Nossa, Tamires, como que eu faço para bloquear uma permissão que está a nível inconsciente? Verbalize também. Que pelo seu consciente, qualquer autorização inconsciente está
indeferida, está negada, não é permitido e uma série de coisas. Dessa forma, você consegue impedir que essas inteligências artificiais, que estes outros seres, se comuniquem com o teu campo e manipule as informações, tá? Outra coisa que também é importante de ser dito, nós temos uma série de camadas à nossa personalidade. Então, eu estou aqui agora, eu, Tamires Cardoso, estou aqui agora conversando com vocês, mas, ao mesmo tempo, eu não estou apenas aqui. Isso que vos fala é um avatar encarnado com parte da consciência. A minha consciência está em outra dimensão, o eu de verdade, o meu eu superior está em outra dimensão, com todo o acesso a todas as informações. Aí você vai lá e faz uma pergunta para o seu tarô no seguinte sentido. A Tamires fez algo? Ou a Tamires pensou tal coisa? Vamos supor que você queira qualquer informação sobre mim. E se você não delimitar a Tamires encarnada aqui em corpo físico, tal, de repente o tarô pode trazer para você uma informação que o meu outro eu, de outra dimensão, o meu duplo quântico ou o meu eu do futuro tenha feito. E aí você chega para mim e fala, nossa, Tamires, você fez tal coisa. Eu falo, eu não. Mas a informação veio. Percebam como é tudo muito sutil. Nossa, você está complicando o tarô, Tamires. Era tão simples e você está complicando. Não, são direitos que vocês têm direito de ter. São informações que vocês têm direito de acessar. Ok? E às vezes as pessoas tomam decisões com base nos oráculos e se arrependem depois. E aí vai cobrar do oraculista, aí vai cobrar da cigana, da terapeuta. O que deu errado? A informação que sai precisa ser validada no mundo físico. Sempre. Aquilo precisa fazer sentido dentro de uma lógica. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Uma pessoa sofre um relacionamento abusivo, ok? Ela tem todas as características de um relacionamento abusivo. Ela sabe que aquele relacionamento é abusivo. Ela vai, porque ela tem uma vontade muito grande que aquilo dê certo, ela vai e pergunta para o tarô se aquela pessoa é o amor da vida dela. A gente conversou isso também no episódio passado, né? Mas ela vai perguntar se aquela pessoa é o amor da vida dela porque ela quer insistir na situação. O tarô manipulado por um arconte, por uma inteligência de baixo nível de esclarecimento, que quer que você continue presa na situação, vai lá e diz, não, sim, esta pessoa é o amor da sua vida. É a sua alma gêmea. Você precisa ter paciência, você precisa suportar o insuportável. E a pessoa acha que aquele tarô é a manifestação do divino. O que ela faz? Ela vai e continua presa num relacionamento abusivo. Porque ela ouviu do tarô. Aí aquilo vai dar certo ou vai caminhar para algo catastrófico, certo? E ela vai jogar a culpa em quem? No tarô. Mas o tarô disse... Gente, isso aqui é um sistema de ferramenta de direcionamento interno. Se você não estiver bem, o teu oráculo vai corresponder ao teu interno. Ele vai te mostrar como se fosse um espelho, certo? É como se fosse aqueles aplicativos de GPS. Ele mostra o que está no teu caminho. Quando você se cura e muda a rota da sua vida, automaticamente a leitura vai ser diferente. Então, você não pode usar só um oráculo. Você não pode usar só o tarô. Os mapas são extremamente válidos. Por exemplo, numerologia, astrologia, desenho humano, tantos outros mapas funcionam por quê? Porque são produto de estudo, tá? Mapa não é oráculo. Mapa é cálculo. É muito mais verificável, é muito mais legítimo do que apenas oráculos. Oráculos mostram tendências, certo? Então, o oráculo ele é muito flutuante. Eu tenho aí a tiragem de tarô que sai nos portais, tanto da Rádio Vibe Mundial como do Terra, que sai semanalmente. Você tem que seguir aquilo à risca? Não, você tem que entender a energia daquilo e seguir aquilo se aquilo fizer sentido dentro da sua realidade. Não vamos ser doido, né? A gente está encarnado, estamos no planeta Terra, estamos na terceira dimensão. Oráculos são instrumentos de conhecimento, de autoconhecimento, são instrumentos que dão ali uma diretriz
para a nossa vida, mas eles não podem ser seguidos à risca se as outras informações não estão validando aquela leitura. Então, o que sair na leitura precisa se realizar no mundo físico, precisa bater com o teu mapa, precisa bater com a tua realidade atual, precisa bater com o teu sentir interno, com o teu apito interno, tá? Então, esse conjunto precisa ser considerado. E existe manipulação, tá? Existe manipulação de campo nos oráculos, tanto de inteligências artificiais, do lado negro, vamos chamar assim, depois a gente vai conversar melhor sobre essa questão de lado negro e lado, né, lado de luz e lado de sombras, não sei como vocês gostam de chamar, a gente vai conversar sobre isso. Mas vamos sair dessa ideia, ok? Porque essas ferramentas são necessárias, mas elas não são fixas, elas não determinam e não traçam destino fixo. Então estejam muito espertos com isso. Tá? É muito perigoso você assumir uma realidade apenas dentro do que um tarô, do que um oráculo trouxe para você. Não façam isso com a vida de vocês. Sejam responsáveis, certo? Esse ponto é fundamental. Tem muito oraculista, tem muita gente que vai em consultas, que busca esse direcionamento e não se atenta a esses detalhes e depois se frustra, ok? Vamos usar a inteligência, a racionalidade acima de tudo. Certo, gente? Outro ponto, voltando para essa questão das inteligências artificiais, do que é manipulado, do que tem esses registros que não são fidedignos. Precisamos ter consciência, por isso que a gente trabalha o despertar da consciência, o despertar, a evolução humana. Quando você melhora o seu nível de compreensão, quanto mais desenvolvido é o seu nível de compreensão, menos dependente você fica dos sistemas externos, dos oráculos, por exemplo. Por quê? Porque a sua consciência já alcançou um nível superior. Então você já sabe o que você tem que fazer, você já sente, você já tem a sua bússola interna. Esse é o objetivo. Tá? Esse é o objetivo da gente estar aqui trabalhando para mudar o ordenamento jurídico, para mudar a concepção do direito. Então, isso é extremamente fundamental, isso é extremamente necessário. Vamos rever os nossos pontos, vamos rever onde estamos falhando, tá? Porque essas ferramentas são sim necessárias, funcionam há muito tempo, mas podem estar sujeitas a vícios. E isso te levar a um vício de consentimento, isso te levar a uma decisão errada. Então, antes de abrir o oráculo, feche o teu campo. Não aceite manipulação, se conecte com o seu divino interno, com a sua consciência superior. Certo, gente? Isso é extremamente sério. A gente não vai conseguir construir uma nova era, a gente não vai conseguir evoluir, fazer o acordar coletivo se a gente estiver preso nos dogmas, presos nas crenças e presos em sentimentos que a gente sabe no fundo que isso não leva a lugar nenhum. Ok? A nossa bússola interna sempre será a mais eficaz de todas. Então, resumindo, existe chance de oráculos serem manipulados. Como que eu bloqueio isso? Bloqueando o meu campo. Sempre faz uma oração antes, sempre se conecte antes com o seu divino e com a consciência com a qual você quer aquela conexão. Não faça aleatoriamente, porque se você fizer aleatoriamente, você está sujeito à manipulação, a tecnologias intrusas, tá? A gente vai conversar depois com mais calma também sobre essas tecnologias intrusas e a forma que elas atuam dentro de nós, como elas mexem com a nossa intuição, porque também existe isso. Lembrem-se que nós somos também uma matrix. Ok, gente? Semana que vem vamos conversar mais sobre isso. Acompanhem os episódios passados e todo o conteúdo da internet. O Direito Azul é material nosso. Vale a pena dar uma olhadinha e assistir tudo que a gente já produziu de conteúdo. Tá bom, queridos? Até sexta que vem, então. Excelente final de semana para vocês.